Olá, boa noite a todos. É um prazer aqui estar com vocês nesse momento. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, onde nós vamos falar aí sobre evangelismo, qual a nossa responsabilidade. Quero começar orando para que Deus nos abençoe e para que Deus esteja conosco nesse momento agora. Vamos orar então a Deus. Santíssimo Deus, amado Pai, entramos agora na sua presença, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, onde estamos aqui reunidos com o mesmo intuito de aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a tua igreja, para nós possamos colocar em prática tudo que estamos aprendendo durante essa semana e que o teu nome seja sempre glorificado através de nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado por mais esse momento e esteja conosco agora, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente para que possamos aplicar o que vai ser dito aqui em nossas vidas. E é em nome do seu Filho Jesus que eu oro, agradeço hoje e sempre. Amém. Hoje eu quero falar sobre esse assunto tão importante, que é responsabilidade. Eu não sei se você já parou para pensar realmente quais são as responsabilidades, né, de todo cristão, de todo servo de Jesus, de todo discípulo de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar nessa pergunta, quais são as nossas responsabilidades a partir do momento que nós aceitamos Jesus. E eu quero ver um texto que vai deixar bem claro exatamente essa ideia, onde nós vamos abordar hoje, que se encontra lá em João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 21. João, capítulo 20, verso 21, que vai dizer assim: Disse-lhe Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esse é um texto bastante conhecido por todos nós, tenho certeza que você já ouviu, ou até mesmo já leu esse texto. Mas é um texto que ele aborda a comissão dada por Cristo, né, aos seus discípulos aí, como anunciadores realmente de uma boa nova ao mundo. Então, Jesus, enquanto ele estava aqui, ele foi um representante do Pai, ele foi realmente um representante direto de Deus, onde ele tinha uma autoridade para pregar, para ensinar, para evangelizar, e ele fez isso. E agora, nesse trecho, ele deixa bem claro que ele passa essa responsabilidade aos discípulos, para que eles pudessem aí dar sequência, né, no trabalho aí de Jesus, através do evangelismo. Então, hoje, para falar sobre esse tema tão importante que nós estamos abordando durante esses 5 dias aí, né, que é o evangelismo, para falar sobre a responsabilidade dentro do evangelismo, nós precisamos agora nos remeter ao Novo Testamento. Nós vamos usar aí como base os 12 discípulos. Então, os 12 discípulos, a partir do momento que Jesus passa essa responsabilidade para eles, a partir do momento que Jesus deixa bem claro nesse trecho de João, capítulo 20, versículo 21, ele deixa bem claro que assim como ele foi um representante direto de Deus, a partir do momento que ele não estivesse mais aqui em terra, os discípulos aí tinham essa responsabilidade de falar sobre Deus, de pregar o evangelho, de pregar essa boa nova para as pessoas. Então, os discípulos, eles começaram a ser uma extensão de Jesus, onde eles tinham um objetivo, e esse objetivo precisava ser alcançado, e esse objetivo maior, que é o evangelismo, hoje também precisa ser algo que nós buscamos dia após dia da nossa vida. Isso precisa ser um objetivo da igreja nos dias atuais, assim como eles tinham como objetivo na vida deles, na época aí do Novo Testamento. Então, nesse trecho é importante observar aí a responsabilidade que foi dada aos discípulos e depois os discípulos a outros, e esses outros hoje foi passado para nós, a Igreja de Jesus, nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, eu e você, nós que já aceitamos Jesus, temos uma grande responsabilidade aí em nossas mãos. Então, todo cristão ele deve ter esse desejo de evangelizar aí em obediência ao Senhor, onde nós entendemos o que Deus fez por nós.
e o que Deus faz e ainda vai fazer por cada um de nós. O evangelismo ele precisa ser algo realmente de coração, algo realmente onde nós entendemos aí tudo dentro da história, né, bíblica, o que Jesus fez, o que ele falou, e o quanto esse assunto era importante dentro do contexto bíblico aí, e para nós hoje também precisa ser algo bem relevante. O cristão ele tem o dever de proclamar a glória de Cristo, a glória de Deus, a todas as pessoas que passam na sua vida. Então, eu quero trazer você agora a uma reflexão exatamente essa. Quantas pessoas já passaram na sua vida? Quantas pessoas já fizeram parte da sua vida, já cruzaram o seu caminho? Tenho certeza que, pensando nisso, você vai ter uma dimensão que é bastante, né? Bastante pessoas passaram por nossas vidas e passam até os dias atuais aí da nossa vida. E cada uma dessas pessoas, nós temos a oportunidade de falar sobre Deus, de expressar realmente o amor que Deus tem por cada um de nós. Então, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você, a partir de agora, que você medite exatamente nisso. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas oportunidades você, como cristão, já teve de pregar o evangelho? Existe uma pergunta que tenho certeza que já passou pela sua cabeça e que muitas igrejas também têm, que é de quem é a responsabilidade de evangelizar. Quando nós falamos sobre evangelismo, automaticamente nós associamos a quem? Ao pastor, ao pregador, ao evangelista. Geralmente é isso. Mas a resposta não é isso. O evangelismo, ele não é uma responsabilidade exclusiva do pregador, do evangelista, do pastor, ou seja, de qualquer outra pessoa. Essa é uma responsabilidade que o próprio Jesus confiou à sua igreja, confiou ao corpo, né? À igreja de Jesus essa tarefa. Então, Jesus confiou a nós essa tarefa, para que possamos cumprir essa missão que foi dada à igreja, que é pregar aí o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, as boas novas. E quando nós falamos sobre evangelismo, é essencial que nós possamos definir aí alguns termos relacionados exatamente a essa missão dada de Jesus para a igreja. Então, para que você possa entender melhor essa tarefa que foi incumbida aí à igreja, nós precisamos examinar algumas terminologias, como evangelho e evangelização. Então, o que é o evangelho? O evangelho nada mais é do que as boas novas, ou uma boa notícia, ou uma novidade de Deus para o homem. Então, nós podemos afirmar que Deus tem algo novo para todos nós. Deus tem algo melhor. Deus tem algo que, com certeza, você, quando você entender realmente a dimensão do que é o amor de Deus, de tudo que Deus preparou para a minha vida e para a sua, aí sim nós conseguimos ter uma dimensão do quanto é importante e necessário conhecer sobre Deus, conhecer sobre Jesus. E conhecendo sobre Jesus, fica bem mais fácil de você entender como funciona o reino de Deus. Para isso, nós precisamos olhar para esses dois termos aí que eu citei anteriormente, que é o evangelho, que é essa boa notícia, essa boa nova, e a palavra evangelização, que nada mais é do que uma palavra que deriva do evangelho, que na verdade nós podemos usar aí como uma definição da tarefa da igreja. Então, a evangelização realmente é uma tarefa da igreja, é uma tarefa que realmente Jesus deixou para a sua igreja. Então, por isso, nós temos que pensar dia após dia o quanto isso deve ser importante dentro do reino de Deus. Nós precisamos realmente falar sobre o que Jesus fez por nós e o quanto ele é importante na vida de todas as pessoas. Olhando para o Novo Testamento, você vai observar que a igreja do primeiro século, até mesmo os discípulos, as igrejas, eles tinham aí dois
principais meios de evangelização no primeiro século. Que o primeiro era a pregação. Você vai encontrar isso aí em Marcos capítulo 16, 15, onde vai dizer, né? Vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, o primeiro meio era esse, a pregação. E o segundo meio, bastante usado pelo Novo Testamento, pelos discípulos, pelos cristãos aí do Novo Testamento, era exatamente o testemunho. Eles usavam a sua vida como testemunho para falar de quem era Deus. Lucas 24, 48 vai dizer, vão e sejam testemunhas dessas coisas. Então, no primeiro século, o testemunho era bastante usado. As coisas que eles observavam, que eles viram Jesus fazer, até mesmo os discípulos, as palavras que eram ali faladas aí eram bastante guardadas dentro do coração das pessoas. Então, olha só a dimensão do quanto é importante analisar o que Jesus está falando, o que Jesus realmente quer de cada um de nós, o que Deus realmente quer de você. Então, se você já é a igreja de Jesus, se você já faz parte do reino de Jesus, você precisa começar a pensar exatamente o quanto o evangelismo é importante, necessário. Vamos pensar agora, falando um pouco sobre igreja, vamos pensar agora um modelo que a igreja primitiva usava. E para isso nós temos um texto que se encontra lá em Atos, capítulo 2, Atos capítulo 5, aliás, Atos capítulo 5, verso 42, que vai dizer assim, Atos 5, 42, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, olha esse modelo. A igreja usava todos os dias, no templo, nas casas, eles não cessavam de falar, de pregar, de ensinar, de proclamar quem era Jesus. Isso é algo muito importante para os dias atuais. Nós precisamos falar mais de quem é Jesus. A igreja do Senhor precisa exatamente proclamar, ensinar sobre quem é Jesus. Sobre quem foi Jesus quando estava aqui. E nós devemos levar isso para a nossa vida ao ponto de examinarmos a nossa vida e entender que Jesus morreu na cruz, mas ele está vivo. Então, todo pecador, ele deve ir a Cristo não com o medo do inferno, mas sim com o desejo do céu. Essa é a mensagem. O que Deus tem para nós, o que Deus tem preparado na eternidade para nós, isso é bom frisar, porque nós nascemos para sermos eternos, mas quem direciona a eternidade que vai, somos nós que escolhemos, nós que temos a oportunidade de escolhermos se nós vamos passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Então é você que tem essa oportunidade. E essa oportunidade foi dada pelo próprio Jesus. Graças a Deus por isso. O próprio Jesus que deu a sua vida para que hoje nós possamos ter essa oportunidade de ter uma vida eterna com Deus. Então o evangelismo ele vai te direcionar, ele vai direcionar a igreja do Senhor exatamente para o propósito pelo qual ela foi estabelecida, que é realmente trazer essa boa nova, essa boa notícia, é levar as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão indo para o inferno. Então, o evangelismo ele vai nos direcionar a um novo estilo de vida, ao estilo de vida de Jesus, onde Jesus ele falava, mas ele cumpria com isso. E assim se passou também para os discípulos. Então, eles sabiam quais eram as suas responsabilidades. E hoje, a pergunta que fica é, você sabe qual é a sua responsabilidade? Você sabe, você entende realmente o seu papel dentro do reino de Deus? Você entende, assim como a igreja do primeiro século entendia, que todas as pessoas que não tinham Jesus Cristo estavam perdidas, e eles tinham essa visão onde eles sentiam a necessidade de apresentar o evangelho a elas. A igreja do primeiro século tinha isso era algo real naquela época. Hoje também nós precisamos entender exatamente esse ponto. Muitas pessoas hoje, pode ser que até você, que
está nos acompanhando aqui, ainda que não aceitou Jesus, muitas pessoas hoje estão indo para o inferno, estão morrendo sem Cristo. A grande questão da vida não é morrer, mas sim morrer sem Cristo. Então, o evangelismo precisa ser algo prático, precisa ser algo real na nossa vida, onde nós buscamos servir a Deus, onde nós buscamos realmente estarmos dispostos e dispostas a falar sobre Jesus, a falar sobre Deus, a darmos uma ênfase maior no que Deus fez, na forma como Deus trabalha, na forma como Deus é especial e na forma como nós temos essa oportunidade, esse privilégio de podermos pregar, de podermos falar sobre Deus, mas acima de tudo, ter uma vida bem melhor do que essa, uma vida eterna com Deus. A pregação do evangelho é algo urgente. O evangelismo é algo urgente, é algo que nós precisamos levar para as pessoas realmente como urgência, porque muitas pessoas estão se perdendo nos dias atuais. Então, a igreja do Senhor precisa estar ativa. A igreja do Senhor precisa se esforçar realmente para cumprir com a sua tarefa, para cumprir realmente com o seu compromisso. Para que isso aconteça, é preciso que todos tenham em mente o quanto o pecado atrapalha. Não só atrapalha, como nos distancia de Deus. Todos nós sabemos o que Jesus fez na cruz. Todos nós sabemos, já ouvimos falar do que Jesus fez, não só naquela cruz, mas antes da cruz também, tantas maravilhas que Jesus fez, tantas pessoas que Jesus ajudou. E João, lá no final do livro, ele deixa bem claro que se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não tinha livro suficiente para falar do que Jesus fez aqui na Terra. Então, em todo tempo, Jesus mostrou realmente o amor, a necessidade e o propósito da salvação. Jesus veio para trazer salvação para mim e para você. Jesus veio para nos dar a oportunidade de uma nova vida, uma vida bem melhor do que essa. Então, a nossa mensagem hoje é exatamente para que você pense e analise se você realmente entende o seu papel, se você realmente entende a sua responsabilidade. A responsabilidade hoje está em nossas mãos. Que nós possamos parar e pensar e refletir dia após dia, exatamente, e cumprir o que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós é que nós possamos falar cada vez mais, pregar, ensinar, assim como os discípulos fizeram na época dele, na era deles. Nós possamos fazer também nos nossos dias atuais. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessas palavras, que a nossa responsabilidade não seja um peso, mas sim um privilégio, para que nós possamos um dia estar com Deus aí também na eternidade. Que Deus te abençoe, uma ótima noite e que Deus abençoe a sua vida, a sua congregação e, acima de tudo, o seu propósito.